Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o ateísmo. Quem lembra aí o que é ateísmo? Então, hoje vai ser uma aula muito mais participativa, tá? Então, pode deixa o microfone fácil aí para desarmar, que eu vou perguntar muita coisa para vocês e a gente vai, no final, também fazer uma recapitulação de tudo. Então, olha só que interessante. O Pedrinho falou de pessoas que não têm religião e você falou pessoa que não acredita em nada. Eu estou pedindo para vocês falarem exatamente para a gente começar a pensar nessas coisas. Por exemplo, é a visão tradicional que a gente tem de ateísmo. Porém, será que uma pessoa ateia ela não acredita em nada? E será que ela não tem uma religião? Então vamos pensar. Vamos ver o termo, a palavra, né? Lembra de theos é Deus, a é negação. Então, ateu é aquele que nega Deus. Isso não significa que ele não acredita em nada. Isso é o primeiro ponto importante para a gente ficar claro para a gente. Ateu não é aquela pessoa que não acredita em nada. Todo ser humano acredita em algumas coisas, gente. Por isso que o ateísmo está aqui nessa aula de estudo das religiões, porque a gente está tratando, lembra, das religiões num sentido mais amplo. Nós estamos tratando das religiões em um sentido de cosmovisões. Por quê? Porque todo mundo acredita em alguma coisa, exatamente por isso, entendeu? Então, o ateísmo é uma cosmovisão, assim como o cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo. Por quê? Porque ela tenta responder aquelas perguntas mais. Lembra lá no início, ó, aquelas perguntas de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Ah, está na outra aula, não está nesse slide aqui não, está naquela primeira aula. Então, ó, foi até rápido demais. Lembra daquelas perguntas de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos depois da morte? O ateísmo tem uma resposta para essas questões também. Então, ela é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, ou seja, é uma forma de interpretar a existência como qualquer outra religião, entendeu? Então, o ateu não é alguém que não acredita em nada, não é alguém que não tem uma religião nesse sentido. Ele é alguém que tem as suas crenças também. Então, a forma que ele responde é diferente, óbvio, mas é uma crença também, entendeu, Pedrinho? Então, o ateu ele tem as suas crenças também. Todo ser humano tem as suas crenças. A diferença é a resposta. Então, as outras, quase todas as visões de mundo acreditam que existe algo para além do mundo físico, né? Além da matéria. Seja um Deus pessoal, como as religiões monoteístas, sejam uma força criadora, ou milhões de deuses, como o hinduísmo, ou uma força criadora, como no panteísmo. Enfim, todas as outras visões de mundo acreditam que existe algo para além da matéria, para além desse mundo físico aqui, ó, que a gente vive, material. A diferença é que o ateísmo acredita que não existe. Só essa diferença. Para ele, só existe matéria e energia no mundo. Não existe nada sobrenatural, além do que é natural. Então, por isso, o ateísmo ele não tem um surgimento, não tem um fundador ou um evento histórico que marcou o seu surgimento, né? É claro que quanto mais no passado a gente vai, mais difícil fica de encontrar ateus. Porém, ateu sempre existiu. Lá na Grécia Antiga tinham ateus, né? Pessoas que acreditavam que não existe algo para além da matéria. Então eu gosto de falar do ateísmo, eu acho mais coerente falar do ateísmo sempre assim. Uma pessoa que acredita, é exatamente isso que eu estou falando. O ateísmo não tem uma pessoa, a primeira pessoa que surgiu na história e falou assim, gente, Deus não existe. Sempre existiram ateus, entendeu? Da mesma forma que sempre existiram pessoas que creem em Deus. A questão é como essas pessoas nomeiam, identificam esse Deus
são diferentes. Aí que surgem as religiões, né? Moisés, Abraão, na verdade, que foi antes de Moisés, ele teve contato com um Deus, e aí surge o judaísmo. Aí Jesus vem e marca o início do cristianismo. Maomé teve um contato supostamente com um ser, que ele afirmou ser Alá, né? E surge o islamismo. Mas, desculpa, gente, o ateísmo não tem um fundador, amém? Não tem um fundador ou um evento histórico. Porém, como eu disse aqui, ó, o Charles Darwin, gente, ele escreveu em 1859 um livro chamado A Origem das Espécies. E o ateísmo, até essa data, era uma posição mais rara. A grande maioria das pessoas acreditavam em Deus instintivamente. Por quê, gente? Pensa comigo. A pessoa nascia. Aí, desde quando ela se entende por gente, ela vê que tudo que é complexo, por exemplo, tem uma mente inteligente criando aquela coisa. Ela vê uma mamadeira, ela vê um velotrol, uma bicicleta. Tudo que ela experimenta foi criado por alguém. E aí ela olha para o universo, esse negócio tão grande, e ela pensa o seguinte: poxa, por analogia, se tudo que eu experimento é criado, logo o universo, que é maior que tudo, com certeza tem um criador. Então isso era quase um senso comum, né? Então por isso que era mais rara essa posição até a vinda de Charles Darwin. Por quê? Por causa da existência, né? O principal argumento lógico e racional que fundamentava a fé das pessoas era a existência. Tudo que existe tem uma causa anterior. Por que o universo não teria? Né? Então não faria sentido, o ateísmo não fazia muito sentido até a época de Charles Darwin. Naquele tempo, o Renascimento ele começa, é um tempo marcante de um início de uma nova era. Por isso que surge a Idade Moderna, depois do Renascimento. Porque até no Renascimento, a gente vivia na Idade Média. E na Idade Média, a cosmovisão predominante era teocêntrica, ou seja, Deus no centro, né? Teocêntrica. A partir do Renascimento, como a gente já estudou e você está estudando agora, na Idade Média a Igreja Católica dominou todas as áreas da vida, a cultura, a arte, a política, a religião, ela dominou tudo. E aí foram, como a gente estudou também na escola, os papas, os bispos foram se corrompendo cada vez mais durante a Idade Média, até o ponto deles chegarem a vender indulgência, né, vender salvação. E aí, quando chegou nesse período do Renascimento, a população estava, no popular, de saco cheio da Igreja Católica, entendeu? Então, nessa época, as pessoas queriam voltar àquele período clássico, que não tinha o cristianismo, que tinha a visão dos filósofos gregos, e por isso que eles chamam esse período de renascimento, que está renascendo de novo a cultura clássica grega, entendeu? Então ali, Pedrinho, com certeza é uma mudança. Porém, o homem renascentista, ele ainda acreditava em Deus. Então, se a gente for pegar uma evolução, olha que legal. O teísmo era predominante na Idade Média. No Renascimento, não surge o ateísmo ainda. Por quê? Porque as pessoas ainda, a existência ainda era muito, e a gente está falando de Renascimento, está falando de século XVI, século XIV, XV, XVI. As pessoas ainda tinham a existência como algo muito forte, um argumento muito forte. Então, depois do teísmo, no Renascimento ficou muito comum aquela visão de mundo chamada deísmo, com D de dado. Deísmo, com T, é a crença em um Deus pessoal. Agora, o deísmo, com D de dado, é a crença que Deus criou o universo, porém ele abandonou ele. Ele não interfere no mundo mais. Lembram dessa diferença? Então, para o teísta, nós cristãos somos teístas, ou seja, nós acreditamos que Deus intervém em algum momento, manda
seja uma bênção, seja uma punição, ele cura as pessoas, ele intervém no nosso mundo, ele fala com algumas pessoas ainda. Então nós cremos que Deus intervém. Ele é transcendente, ou seja, ele está além do mundo, né? Ele não é físico, não é material, mas ele também é imanente, ele entra no nosso mundo. Compreenderam? Agora, o deísta, ele acredita que Deus só é transcendente, ele não é imanente. Ou seja, Deus criou o mundo, beleza, existe um Deus pessoal, mas ele criou o mundo, porém ele não interfere no mundo. Entenderam a diferença? Então, mas olha só que interessante. Por que surge isso, gente? Tudo tem a ver com o que estava acontecendo. A gente estava vivendo ali no período do Renascimento uma revolução científica, não era? Com Galileu, Copérnico, Francis Bacon. A ciência estava tendo um avanço tecnológico fenomenal. Na Idade Clássica e na Idade Média, os filósofos e os teólogos acreditavam que o mundo fora da Terra era perfeito, por exemplo. E então, só que eles viam a olho nu, né? A Lua, os astros a olho nu. Só que nesse momento, gente, as pessoas começam a criar equipamentos tecnológicos. Então começa-se a criar ferramentas para lunetas de alta precisão para a época, né? Hoje a gente tem muito mais. Mas naquela época foi uma evolução tipo assim, o que a gente conseguia olhar a olho nu, uma luneta que Galileu, que esses caras criaram, dava para enxergar 200 vezes mais. Então eles começaram a observar os astros, por exemplo a Lua, e começaram a ver que a Lua era cheia de cratera, cheia de buraco, cheia de colisão de astros. E eles olharam e pensaram assim, poxa, Aristóteles falava que os astros eram perfeitos, né? Tinha aquela visão idealizada dos astros. Mas a gente está comprovando aqui agora que os astros são cheios de problemas, de cratera. Não é perfeito, não é um círculo redondo, perfeito, né? Não é um círculo perfeito. Então, a coisa ali começa a mudar muito e é muito interessante entender isso. Eles estavam enxergando uma transformação total. Isso eu dei exemplo da luneta, mas Galileu, Copérnico, até Aristóteles acreditava que a Terra estava no centro do universo. Lembram disso? Isso é chamado de geocentrismo. E o Sol circundava a Terra. Porém, Copérnico, com seus cálculos e com as suas análises, ele descobriu que era o contrário. O Sol estava parado e a Terra estava girando. Essa é a visão heliocêntrica. E isso, por exemplo, olha que interessante, é tudo ao mesmo tempo, né? A Igreja Católica interpretava alguns textos da Bíblia quando a Bíblia diz assim, a terra não será abalada. Quando a Bíblia diz isso, a Igreja Católica achava que isso significava que a terra estava parada, que ela não se movia. Aí vem Copérnico e diz que a terra gira em torno do Sol. E aí, por causa desse erro de interpretação, por achar que a Bíblia é um livro científico, né? Eles começaram a ver problema. Por isso que eles bateram de frente com alguns cientistas. Por quê? Não por uma questão de não querer que a ciência avance, não é isso. Isso é uma narrativa falsa que os ateus criaram. A igreja incentivava muito a pesquisa científica. A discussão era teológica, porque eles acreditavam que isso estava contrariando a Bíblia, e não tem nada a ver, né? A Bíblia ela tem verdades teológicas, porém ela não foi escrita com uma finalidade científica. Então, para falar sobre os astros, sobre questões que são observáveis, a ciência é um campo próprio para isso. A Bíblia, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer essa ligação direta, né? Então a ciência é o campo de estudo para falar dos astros, de como o mundo funciona. A Bíblia foi escrita para falar quem criou o mundo. É totalmente diferente. Mas não quer dizer que ela não possa conter verdades científicas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando há uma aparente contradição em achar que a ciência está contrariando a Bíblia. Não, as duas bem interpretadas são dois livros que Deus disponibilizou. O livro da natureza, que Paulo fala em Romanos 1,
é o livro natural e a Bíblia é o livro sobrenatural, né? Então são dois livros que Deus nos dá para aprender sobre o mundo e sobre ele. Então, bem entendidos, eles não se contradizem. Então, gente, imagina na cabeça desses caras. Poxa, nós acreditamos durante milênios que a Terra estava parada, a igreja acreditava nisso, só que agora a gente está descobrindo pelos meios corretos, né? Não pela Bíblia, porque ela não é a fonte feita para isso, que não era assim. E aí começa a se criar essa birra, esse início dessa briga entre alguns cientistas e a igreja. Porém, isso não chega no nível que muitos ateus falam, né? Essa era uma briga muitas vezes teológica, não por causa de impedimento de avanço da ciência, não tem nada a ver. E aí, gente, no Renascimento começa a surgir o deísmo. Por quê? Eles olharam o seguinte, poxa, existem leis tão precisas no universo que parece que Deus de fato deu corda no relógio e deixou ele rodar por conta própria. Essa é a analogia de um teólogo muito famoso chamado William Paley, que ele escreveu um livro chamado... eu esqueci o nome do livro. Se alguém puder pesquisar aí, por favor, no Google, que eu estou com minha tela fechada aqui, William Paley, o livro dele, por favor. Mas a ideia dele é exatamente desse relógio, que Deus deu corda no relógio, o mundo é um relógio complexo, né? Muito complexo, Deus deu corda e soltou e deixou ele funcionar sozinho, com as suas leis físicas, com as suas leis naturais, entendeu? Por isso que surge o deísmo nessa época, porque o homem ainda acreditava em Deus, porém ele estava tentando encaixar a visão de Deus com essas novas descobertas que eles estavam tendo. Bruno, Oi? eu esqueci o que você pediu. Hum. Só que eu não achei só um livro, Ah. tem vários. Qual? Tem um que chama Teologia Natural. Isso, é esse livro. Ou seja, teologia natural, gente, é essa tentativa de unificar a Bíblia com a natureza, com o que eles estavam descobrindo, entendeu? Daí que surge essa ideia de teologia natural. Ou seja, como que a gente consegue linkar as duas coisas, da Bíblia e a natureza, né? O que a gente descobre na natureza com o que a Bíblia revela. E aí há discussão até hoje sobre isso, né? E aí, o Renascimento, veio a Idade Moderna, aí vem o Iluminismo e no século XIX vem Charles Darwin. Então, o homem renascentista ainda acreditava em Deus. Porém, com Charles Darwin, a coisa começa a mudar um pouco. A gente começa a ter um aumento do ateísmo, muito precisamente com Charles Darwin. Por quê? Charles Darwin ele tentou explicar a origem das espécies de forma natural. Então, a gente explica a origem de todas as coisas de forma sobrenatural. Em qual sentido? A origem de tudo, no mínimo, foi Deus quem criou. Então, eu tenho um livro aqui, ó, chamado Criação e Evolução. Eu tenho que explicar isso aqui para vocês. Eu vou até tirar um pouquinho aqui, ó. Olha só esse livro aqui, ó. Estão vendo? Criação e Evolução. 3 pontos de vista. O que esse livro vai mostrar, gente? Existem... isso aqui, ó, é só cristãos, tá? Existem 3 teorias sobre a criação do mundo, de uma visão cristã. Ó, primeiro, a teoria da Terra jovem. Tá espelhado aí ou vocês estão conseguindo ler? Tá dando para ler. A teoria da criação da Terra jovem. Então, nós cristãos acreditamos que Deus criou todas as coisas. Agora, isso não quer dizer que ele criou tudo pronto como está. Essa é a diferença. É isso que vai nos diferenciar dos ateus. Essas 3 visões acreditam que, no mínimo, Deus cria tudo e vai conduzindo o processo de mudança. Então, a primeira teoria é a teoria da criação da Terra jovem.
eles acreditam que Deus criou tudo há 6.000 anos atrás, ou 10.000 no máximo, entre 6 e 10.000, e que ele criou tudo pronto. Criou os animais prontos, criou o ser humano pronto, e não por processos, por longos anos, de milhares de milhões de anos, né? Por isso a teoria da Terra jovem. A segunda teoria é o criacionismo progressivo. Ó, criacionismo progressivo. Ou seja, teoria da criação antiga. Eu sou mais tendencioso, eu não tenho ainda eu acho que a Terra jovem é mais difícil, gente, de ser verdadeira, por causa da quantidade de evidência científica que a gente tem de um mundo mais antigo, mais que 10.000 anos, até de milhões de anos, né? Então, eu sou mais tendencioso, eu tenho uma tendência mais a ser um criacionista progressivo, ou seja, eu acredito que Deus criou todas as coisas milhões de anos atrás, o universo criou a teoria mais aceita hoje é que o universo tem quase 14 bilhões de anos. Então eu acho que Deus criou ali, através de uma explosão, que foi surgindo matéria para todo lado, e a partir dali ele foi dando ordem. E aí eu tenho até uma aula sobre isso, nós vamos ver essa aula inclusive nas próximas aulas, que é como ler Gênesis, como a gente consegue conciliar essa ideia com o relato de Gênesis, tá? Então fica calmo. Por isso que eu estou falando nos cultos, gente, eu vou reforçar aqui com vocês, se vocês tiverem primos, amigos da escola, de qualquer lugar, que queirem entrar nessa turma, convide ele. Fala, olha, nós estamos estudando as religiões agora, depois nós vamos estudar a historicidade da Bíblia, nós vamos estudar como ler Gênesis, nós vamos estudar os argumentos a favor da existência de Deus, que será o próximo tópico. Então nós vamos estudar muita coisa interessante, tá? E aí, essa é a segunda visão. Pode falar, Léo. Só ia confirmar mesmo. Ah, maravilha. Essa é a segunda visão. A terceira visão, aqui ó, criação de potencial pleno. É o teísmo evolucionista. Ou seja, são aquelas pessoas cristãs que acreditam que Deus criou todas as coisas e a partir dessas coisas, aí é toda aquela informação que a gente vê na maioria dos meios científicos. Por exemplo, Deus criou tudo há 14 bilhões de anos, foi organizando a massa dos planetas, foi dando forma, e aí isso está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Explodiu, surgiu toda a matéria. Dali até o verso 2 se passaram milhões e bilhões de anos. Porque no verso 2 diz que a terra era sem forma, vazia, ou seja, não existia, o Espírito de Deus pairava, e aí Deus cria a luz. Eu acho que a luz ali é exatamente a explosão do Big Bang, né? Surge a luz, porque não tinha sol ainda, tem que ser uma luz de uma outra fonte. Então, nessa aula, gente, eu vou mostrando versículo por versículo como a ciência e a Bíblia não estão em contradição. É muito interessante. E aí, Deus preparou, aí quando deu 10 bilhões de anos, Deus já tinha formado o planeta Terra. Então o planeta Terra já estava pronto para ser habitado por vida inteligente, né? Por vida complexa, que é a nossa vida biológica. E aí ele cria uma célula. E a partir dessa célula, ele cria ela com um potencial para ela ir se multiplicando. Essas duas vão se multiplicando e elas vão se multiplicando. E aí vem a evolução das espécies. Então, essa é uma terceira linha cristã, que Deus está por trás da evolução. Qual que é a diferença do teísmo cristão para o ateísmo, para o evolucionismo ateísta? O ateu acha que tudo isso surgiu do acaso. O universo explodiu do acaso, as coisas a matéria foi se juntando por acaso. Assim, tem que ter muita fé para acreditar nisso, né? Porque acreditar que tudo isso aconteceu por acaso, nossa, tem que ter fé demais. Sem uma inteligência orquestrando tudo isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, não confundam evolução com ateísmo.
Isso está claro para vocês? Evolução é uma coisa, ateísmo é outra. O ateu acredita que a evolução aconteceu ao acaso. O cristão que acredita na evolução, que é uma dessas três vertentes, acredita que a evolução não se deu por acaso. Ela tem uma mente por trás orquestrando tudo, conduzindo as coisas, entendeu? Então, por exemplo, Deus cria a primeira célula com potencial para se multiplicar. E aí, em algum momento, se ele viu que ia dar algum problema, ele interviu, criou uma outra subespécie, e aí elas foram se evoluindo, e em algum momento ele viu que aquilo ali, aquela vida poderia sair da água, então ele já interviu em algum momento, ou não, ou ele não interviu tantas vezes, ou ele pode ter já criado essa célula e programado ela de antemão para ela naturalmente ir gerando novas vidas, entende? Então, isso está claro para vocês? Eu quero ouvir vocês agora. Isso está claro para vocês de que ateísmo e evolução são coisas diferentes? O que vocês acham? Por que eu estou reforçando isso, gente? Ótimo. Por que eu estou reforçando isso? Não sei se vocês conhecem o Adalto Lourenço. Quem conhece? Então, Adalto Lourenço é um professor, um físico cristão, e ele acredita na teoria da Terra jovem. Então, ele é muito famoso na internet, ele fala muito, ele tem livro, Como Tudo Começou, é muito bom. Eu não tenho esse livro aqui, não. E aí, ele fala o seguinte nos vídeos dele. Gente, você quer aprender a combater a evolução, porque a evolução contraria a Bíblia? Aí eu vejo ele falando um negócio desse, eu falo assim, não, pelo amor de Deus, meu filho. Por causa desse tipo de afirmação, as pessoas vão associando ateísmo com evolução, só que não tem nada a ver. A evolução fala de como a vida se desenvolveu. Não tem a ver com quem criou ou quem orquestrou esse processo. Isso não é a área da ciência. O ateu que fala assim, eu acredito na evolução ao acaso porque eu sou cientista. A ciência não dá essa resposta. A ciência, ela só mostra como o mundo funciona. Então, o que a ciência pode falar é o seguinte, olha, os genes dos homens com os animais têm alguma procedência. Se a gente for fazendo uma árvore genealógica, a gente consegue ver uma certa desenvolvimento, uma certa complexidade aumentando. Então, por isso, a gente consegue inferir que primeiro surgiu uma vida complexa e essa vida foi se evoluindo, se tornando mais complexa até chegar no homem. Isso a ciência pode falar. Agora, a ciência não pode falar, isso ocorreu ao acaso. Percebem a diferença? Essa afirmação, isso ocorreu ao acaso, é uma afirmação filosófica, metafísica. Lembram? Está além do mundo físico. Isso não é uma afirmação científica. É meio contraditório. Se tudo que a gente experimenta tem uma causa anterior, todo o efeito que a gente observa tem uma causa, por que o surgimento do universo não teria algo tão grande, tão maior do que tudo que a gente possa imaginar? Então, por exemplo, se você ouve um barulho na rua, pá, você pensa assim, poxa, alguma coisa causou esse barulho. Seja um pneu que estourou, uma bomba que alguma criança estourou, mas você não acredita que esse barulho surgiu do nada. Agora, imagina o surgimento do universo. Ah, não, gente. Como é que fala? É zombar da nossa inteligência, né? Olha esse outro livro aqui, ó, que é muito interessante. Ele fala exatamente disso. Olha se vocês conseguem ler aí, ó. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse foi um dos melhores livros que eu já li sobre apologética, gente. Eu recomendo, assim. É um livro sensacional. E ele vai mostrando exatamente isso. É preciso mais fé para ser ateu, dada a complexidade do universo, do início da vida. O Stephen Hawking, gente, aquele cientista ateu,
ele diz que quando o Big Bang, quando surge o universo, quando explode a matéria, o ajuste fino ali entre força forte e força fraca, que é a força de expansão e força de contração, ela teve que ser tão precisa, mas tão precisa, que se ela variasse 0,1501, o universo não teria surgido. Então, assim, até o início do universo teve que ser algo minimamente orquestrado. E aí, como explicar isso? O acaso, poxa, é muito difícil. É muito mais fácil entender que existe uma mente inteligente que já planejou essa explosão com a mão ali controlando. A força vai vir até aqui, essa aqui vai vir até aqui, e aí vai surgir planetas. Faz muito mais sentido do que acreditar que surgiu ao acaso, entende? Nós temos razão, então a gente pode pensar qual a melhor explicação para isso. A questão, gente, o ateu, ele nega a Deus principalmente por uma questão, não é por uma questão científica. Geralmente a ciência é usada como desculpa, mas no fundo, como a gente sabe de onde nós viemos, qual é a nossa natureza caída, pecaminosa, muitos ateus confessam isso. Muitos ateus falam o seguinte: eu não quero que Deus exista. Tem um cara chamado Thomas Nagel, ele é um ateu, tem até um livro dele, muito bom. Ele diz o seguinte: eu não quero que Deus exista. Por quê? Eu não quero ter limites morais. Isso é o que mais incomoda o ser humano. Gente, vamos ser honestos. O que a gente mais queria, a nossa natureza pecaminosa, o que a gente mais queria era ser moralmente livres. Vocês concordam com isso ou não? Seria muito mais agradável para a nossa carne pecaminosa, né? Nós que somos cristãos entendemos que isso é um problema e que nós temos que lutar contra essa natureza. Mas o nosso ser interior, ele clama por prazer de qualquer natureza. Ele clama por um ambiente confortável, uma temperatura confortável. A gente não gosta de ficar num sol rachando ou num frio. Nós clamamos, isso é uma necessidade natural, né? Não pode ser nem tomado como exemplo, porque isso é certo, né? A gente tem que buscar a homeostasia do nosso corpo. Agora, em nível moral, aí muda de figura. No nível moral, a gente gostaria de ter liberdade total. A gente gostaria de poder fazer o que a gente quiser da nossa vida. A gente gostaria de ter muito dinheiro. A gente gostaria de torrar muito dinheiro. A gente gostaria de ter o máximo de conforto possível, de viajar para lugares mais caros possíveis. A gente gostaria de ficar rico de verdade, né? Isso clama dentro de nós. A gente gostaria de poder ficar com quantas pessoas a gente quisesse. Por quê? Porque isso agrada a nossa carne. Para o ateu, ele precisa encontrar algum lugar para ele se agarrar, para ele não só para o ateu, para a gente também, viu gente? Em muitos momentos. O ser humano ele precisa de se agarrar a algum lugar que não, para ele não admitir isso. E esse cara, Thomas Nagel, ele é bacana exatamente porque ele foi corajoso de admitir isso. Eu não quero que Deus exista, eu não quero ter essas limitações de alguém falando o que eu devo fazer ou não com a minha vida, entendeu? E muitos outros não têm essa coragem, então eles têm que inventar uma desculpa. Ah, não, isso é irracional. Eu sou ateu porque eu estudo, né? No fundo, no fundo, não é, gente. No fundo é por questões de emocionais, por questões de morais, porque isso incomoda a gente de uma forma que a gente não consegue explicar, é mais forte do que a gente. Então, deixa eu voltar aqui no slide. O ateísmo aumenta muito depois de Darwin, porque ele bolou uma possibilidade de explicar a origem das espécies. Como a Júlia falou, as espécies foi um empurrão muito grande, mas a gente ainda esbarra, e isso não quer dizer que é uma resposta satisfatória, viu gente? Foi uma resposta que eles acharam satisfatória. Ela não é de todo tola, ela não é uma a gente tem que respeitar também. Uma, foi uma boa
uma boa possibilidade, é uma boa possibilidade de explicar as espécies de forma evolutiva. Só que isso não tem nada a ver com Deus. O fato de a gente ter vindo do macaco não significa que Deus não exista. São duas coisas totalmente diferentes. Para explicar a origem da complexidade do mundo e da vida, só com uma mente inteligente por trás. A primeira célula, só a primeira célula que surgiu, gente, ela é muito mais complexa do que. Ela tem muito mais informação do que a Enciclopédia Britânica. O Geisler vai mostrar aqui nesse livro exatamente isso. Uma célula que a gente acha que é simples, né, as primeiras células, elas têm muito mais informação que uma enciclopédia hoje, dos nossos dias, de DNA. Então, assim, por mais que ela seja menos complexa do que um ser humano completo, ainda assim, explicar a origem de uma única célula, e ainda assim com capacidade de evoluir, esse é outro detalhe, né? Olha que interessante. É só com Deus, gente, porque o ateu, ele acredita que surgiu uma célula com capacidade de se reproduzir e se multiplicar ao acaso. Isso é muito difícil de explicar. Isso é muito difícil de explicar. Agora, faz mais sentido se surgiu uma célula com capacidade de se replicar tão rapidamente, tão ordenadamente. Poxa, isso só pode ter sido criado, né? Então, se nós viemos do macaco, se nós evoluímos, essa é uma boa evidência de Deus também. Por quê? Explicar a origem de uma célula capaz de se reproduzir faz muito mais sentido com alguém criando inteligente do que o acaso. William Lane Craig hoje é o apologeta, né? Ou aquele que defende a fé. Isso significa apologeta. Ele é o debatedor mais influente do mundo. Ele debate com todos os ateus mais famosos do mundo. Ele participa de debates em universidades com esses caras. Então vocês precisam conhecer o William Lane Craig. Vou mandar uns vídeos dele lá no grupo, tá? E ele vai mostrar exatamente isso nos debates dele. Ele fala o seguinte, olha, se a evolução de fato aconteceu, a coisa é tão complexa, a mudança de uma espécie em outra é tão complexa, existem tantas variáveis que pode ter dado errado nesse processo. Por exemplo, um peixe para sair fora d'água e passar a respirar, isso é algo tão complexo de acontecer, de mudar coisas dentro dele, mudar o seu sistema respiratório, que, se de fato aconteceu, é a maior prova de que Deus existe. Deus, com certeza, deve ter interferido em algum momento ali de forma sobrenatural para que isso acontecesse. Porque é difícil explicar isso naturalmente. Porque imagina o primeiro peixe que foi tentar sair da fora d'água, em alguns segundos ele estava morto. Então ele não consegue evoluir morto. Então, se evolução de fato aconteceu, gente, é uma evidência de que Deus existe e não o contrário, entendeu? Mas os ateus, eles queriam uma tentativa de tirar Deus da jogada. Então eles acharam que isso foi uma, uma descoberta intelectual que deu força ao ateísmo. Só que quando a gente analisa, é o contrário. Se a vida evoluiu de fato, isso é algo tão difícil de acontecer, e você deu exemplo só do peixe saindo da água. Agora imagina aquele réptil ou aquele animal para começar a voar. Entende a complexidade de coisas que tem que acontecer e tem que mudar isso gradualmente, né? Agora é muito mais fácil acreditar que Deus criou ou fez ou transformou um réptil numa ave de forma mais rápida, ou começou a surgir penas nele, então, enfim, quando a gente coloca Deus na equação, fica muito mais fácil de entender. Mas como eles querem fazer com que isso faça sentido sem Deus, eles vão tendo que dar essas manobras que não fazem muito sentido, né? Que é irracional. E depois de Darwin, esse livro ele foi inserido como a evolução, né? Ela floresceu, e a tentativa deles foi de tentar, já está quase acabando. Essa tentativa deles foi tentar explicar a evolução sem Deus, inicialmente. Por isso que muitos cristãos têm receio. Por quê? Porque a ideia surgiu
de pessoas que não acreditavam em Deus. Isso é até muito questionável. O próprio Darwin, ele acreditava em Deus em muitos momentos, ele fala sobre isso em alguns livros, então existe muito debate sobre isso, se Darwin era ateu ou não. Mas tem muitas falas dele que mostram que ele não estava preocupado de fazer uma evolução das espécies ateísta, mas simplesmente explicar a nossa descendência natural e comum com os outros animais, né? São duas coisas diferentes. Então o ateísmo floresceu e foi inserida como preceito fundamental das ciências biológicas. Claro que alguns ateus pegaram isso e deram essa roupagem ateísta. Só que isso tem mudado ultimamente. Muitos cristãos, ou não só cristãos, mas teólogos muçulmanos, judeus e de outras religiões, têm entendido que a evolução das espécies não exclui a questão de Deus. Até porque, falando em níveis científicos, a gente nem pode falar que Deus existe ou não existe. Isso é uma afirmação filosófica. Então, o cientista que fala que Deus não existe, por causa dessa evidência científica, ele não está fazendo ciência, ele está fazendo filosofia. Então, isso tem que estar muito claro para a gente. Um cientista que diz que, por causa da teoria do Big Bang, eu acredito que Deus não existe. Nossa, nada a ver, meu filho. A teoria do Big Bang, ela diz apenas o que aconteceu depois que surgiu a matéria, mas ela não diz se a matéria foi criada ou não. Isso é uma afirmação filosófica que está para além da ciência. A ciência não consegue descobrir quem criou o mundo, ela só consegue descobrir como o mundo funciona, o que aconteceu depois da explosão, como a vida surgiu, se ela veio isoladamente ou se ela tem uma cadeia comum entre elas. É isso que a ciência pode dizer, né? Então, ciência e filosofia são coisas muito diferentes. Então, hoje em dia, isso ficou tão enraizado na ciência, gente, que uma pessoa que diz que não crê nas afirmações de Darwin é considerada tola e desonesta. Por quê? Isso já virou um senso comum, entende? Então, muitos cristãos que não acreditam na evolução das espécies são taxados de tolos, de desonestos, e não. Por mais que eu acho que é possível, eu não sei como falar, eu não tenho como afirmar ainda, porque esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele mostra muitas boas evidências de que ocorreu uma evolução, porém ele mostra algumas críticas também, não só científicas, mas teológicas, que deixam a gente assim, poxa, eu não consigo ainda bater o martelo. Se Deus nos criou individualmente, cada espécie diferente, há milhões de anos atrás, ou se Deus nos criou através de uma evolução, criou uma célula que ele foi conduzindo o processo de evolução. Então eu não sei afirmar isso. A Bíblia não foi escrita para mostrar como nós fomos criados, mas quem nos criou. Então a Bíblia diz que Deus nos criou. Isso é uma certeza. Como aconteceu? Se criou pronto, há pouco tempo, ou se criou algumas espécies e elas foram se dividindo, né? Por exemplo, Deus pode ter criado um felino lá no Éden, e aí esse casal de felino foi procriando, surgiram vários outros, e aí algum grupo foi para uma região diferente, mais escura, ou mais fria, ou mais quente, e aí foi surgindo algumas variações no pelo, e aí ao longo de várias gerações cruzando e tendo um estilo de vida diferente, pode ter surgido uma outra variação dentro dessa espécie de felino, entendem? Então eu acho que isso é mais plausível. Mas eu não descarto também a possibilidade de Deus ter criado uma célula e ela programada para dar continuidade a partir daquela única célula. Não acho impossível também, não acho contra a escritura, não acho irracional cientificamente. Então eu não saberia afirmar ainda, mas eu sou mais tendencioso a acreditar que Deus criou grupos prontos. Criou os felinos, e aí dentro dos felinos foram se ramificando, surge o tigre, o leopardo, o gato, o guepardo, entenderam? Cria, por exemplo, os peixes, aí esses peixes vão se mudando dentro dessa espécie. Então acho que essa é mais possível. E isso há muitos anos atrás, né? Isso para mim acho que é mais difícil de negar, que isso foi há milhões de anos atrás.
Então é o que a gente chama de teoria do intervalo. Deus criou o universo há bilhões de anos atrás, e aí entre o Gênesis 1 e Gênesis 3, por exemplo, tem um intervalo de tempo muito grande, aí depois Deus volta a movimentar, a organizar o universo depois de alguns bilhões de anos. Enfim, são possibilidades, tá? Então, aqui ó, nós vamos ficar em um slide hoje, hein? Olha só que interessante. Próxima aula nós vamos ver alguns ateus, ó. Richard Dawkins. Olha o que ele disse. É completamente seguro afirmar que se você encontrar qualquer pessoa que afirma não acreditar na evolução, essa pessoa é ignorante, burra ou insana. Isso é o ateísmo de hoje em dia, entendeu? Mas a gente tentou mostrar aqui hoje que ateísmo e evolução são coisas diferentes. Ou seja, você pode crer na evolução e pode crer em Deus ao mesmo tempo. São duas coisas que não se contradizem.